Muito bem, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um controle aqui de entrada e de saída de produtos de um estoque. Eu já tenho um tutorial sobre essa temática, esse aqui é um tutorial mais específico para que a gente consiga colocar aqui nesta lateral, aqui na lateral direita, para que nós consigamos colocar aqui um status e ficar mais fácil de visualizar se um produto está ou não em estoque. Muito bem, como é que a gente vai fazer então para organizar aqui essa nossa entrada e saída de produtos? Eu tenho aqui esta minha tabela que já foi organizada aqui no Excel, é uma planilha que se refere à entrada e saída de produtos. Eu tenho aqui apenas para fins didáticos, eu cadastrei aqui apenas 3 produtos: arroz, feijão, café, itens básicos aí da cesta básica do brasileiro. Coloquei aqui números aleatórios, né? O produto, aqui eu tenho o nome do produto, você vai precisar cadastrar o nome dos produtos aí na sua planilha. Muito bem, eu coloquei aqui o número, a entrada, né? No caso aqui a inserção, quantos itens eu tenho no sistema, aqui no caso foram 20, 10 quilos de café e 8 pacotes, 10 de café e 8 10 de feijão e 8 de café. Muito bem. Coloquei aqui quantos itens já foram vendidos. Foram vendidos 5 itens, já foram vendidos 10 itens, ó, a totalidade aqui do número de feijão, e já foram vendidos 2 itens aqui de café. Como é que a gente vai calcular o quanto eu ainda tenho em estoque? Vou fazer um cálculo simples aqui. Você vai digitar aí no teclado o sinal de igual, vai selecionar bem aqui, ó, vai clicar, vai segurar no Ctrl, vai pressionar aqui, ó, entrada, menos, e vai clicar aqui, ó, com Ctrl pressionado no teclado, vai clicar aqui e vai pressionar Enter. No caso em questão eu fiz a diferença entre a entrada e a saída, né? No caso aqui entre o B3 e o C3. E no caso eu tenho esse resultado. Para não fazer esse processo manualmente, colocar essa fórmula aqui manualmente, você vai fazer o seguinte: você vai arrastar aqui, ó, vai posicionar o seu cursor aqui no finalzinho, na lateral aqui dessa célula, ou perceba que modificou aqui o ícone já modificou. Você vai pressionar aí o botão esquerdo do seu mouse e vai arrastar para baixo, para ele arrastar a, a fórmula para as demais células. E aí, no caso, em questão, eu tenho o seguinte: olha, eu tenho em estoque, se eu tinha 20 e vendi 5, eu tenho em estoque 15 itens de arroz. Aqui no caso, eu tinha 10 e vendi 10, eu tenho 0 itens, não tenho mais nada em estoque de feijão. E aqui eu também tenho 6, que é a diferença entre a entrada e a saída de café. Ok, como é que eu faço então agora para estilizar, para colocar aqui o status, se está ou não em estoque este item aqui nessa planilha? Como é que você vai fazer? Você vai digitar no teclado a seguinte fórmula. Lembrando que essa fórmula aqui, claro que você vai encontrar diferentes maneiras de organizar essa informação. Isso aqui é a fórmula que eu utilizo e que eu utilizo aqui nas minhas aulas para meus alunos e dá certo para essa etapa do seu aprendizado. Você vai fazer o seguinte: você vai digitar aqui nessa célula, você vai colocar a seguinte fórmula, vai usar uma condicional igual, vai digitar C, abre parêntese, aí você vai colocar o seguinte, olha só, como é que você vai fazer? Você precisa perceber o seguinte: se esse número aqui, ó, que é o D3, se esse número for maior do que zero, significa o quê? Que este item tem estoque, está em estoque. Se esse número não for maior do que zero, significa que o item não está no estoque, né? Então você vai colocar assim: é igual C, abre parêntese, pressiona aí no teclado aqui o D3, pressiona o Ctrl no teclado e clica aqui no D3 para ele poder marcar essa célula. Se D3 for maior, digita maior no teclado, maior do que zero, ponto e vírgula, aí você abre aspas, coloca o quê? Em estoque. Opa, digita aí, em estoque. Em estoque. Opa, muito bem, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas mais uma vez. Caso isso não aconteça, então significa que eu estou com o produto sem estoque, não há mais, esse item não está mais no estoque. Aí coloca aí, fecha aspas, depois fecha parênteses.
Mas eu acho interessante, ao invés de você colocar só o item aqui em estoque ou sem estoque, eu acho interessante colocar algum ícone que ilustre essa ausência ou não de itens no estoque. No caso aqui eu vou colocar aqui na frente, aqui antes do em estoque, eu vou colocar um ícone e aqui antes de sem estoque eu vou colocar um outro ícone que vai auxiliar nessa visualização. Eu tenho aqui no computador, eu vou copiar aqui muito bem. Esse ícone aqui que eu tenho, olha só, esse ícone aqui indica que está em estoque, esse outro ícone indica sem estoque. Vou copiar isso aqui, então Ctrl C, vou colar bem aqui antes de em estoque, e já modificou um pouquinho o visual, não tem problema. Vou agora copiar esse outro ícone aqui do X e vou colar, isso aqui é apenas para fins de estilização. Muito bem, agora você pressiona Enter no teclado. Olha só, ele modificou aqui o visual, ele falou o seguinte, olha, esse item aqui ele é maior do que zero, então significa que ele está em estoque. Muito bem, como é que eu faço para replicar essa fórmula em todas as minhas células desta coluna? Você vai fazer o seguinte, vai posicionar o cursor aqui para o lado direito, ele vai modificar, ó, já vai modificar o ícone, você vai arrastar para baixo e ele vai fazer esse processo automaticamente. No caso, ele diz que o produto está em estoque, porque eu tenho 15 itens deste arroz. Aqui embaixo ele diz que não está em estoque, por quê? Porque o produto, porque o número, né, eu tenho 0 aqui, então significa que já acabou, então eu preciso, logicamente, ir atrás desse item para repor o estoque. Aqui eu tenho em estoque porque eu tenho 6 itens aqui de café. Deixa aqui nos comentários se esse tutorial foi útil para você e se auxiliou no seu processo de aprendizagem de Excel. Muito obrigado, até a próxima e tchau!